E vamos dar início a mais um podcast, um bate-papo super interessante. A convidada de hoje é a Gilma Lima, uma profissional maravilhosa que eu conheci através do LPF. E é sobre esse assunto que a gente vai falar um pouquinho, sobre mobilidade, LPF, carreira, um monte de coisa. Prazer, Ju. Muito obrigada. Se você puder falar um pouquinho de você. E eu já vou ter uma pergunta. Como que você entrou nesse mundo do LPF? Bom, vamos lá. Primeiro, muito obrigada, Thaís. Estar aqui é muito importante para mim. A nossa conexão ela é antiga, né, de muitos anos, e ao longo desse tempo vamos acompanhando a evolução uma da outra, então é muito importante e muito obrigada pelo convite. Assim como você falou, né, nós nos conectamos por causa do LPF, direta e indiretamente, porque a Thaís trabalha com mobilidade, o LPF, eu precisava de uma abordagem sobre mobilidade para a gente trazer para o aquecimento do LPF, enfim, em 2020 a gente se conectou ali no meio da pandemia. E como que eu fui para esse mundo do low pressure fitness? Bom, em 2017 eu encontrei esse vácuo na internet, todo mundo fazendo esse tal de vácuo, 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 vácuo e o tal do LPF. E aí eu buscava buscava primeiro profissionais da minha cidade que ministrassem aulas, porque eu tinha um corpo que precisava de muitos cuidados, porque aos 24 anos eu engravidei, só que eu engordei muito nesse processo, então foram mais de 16 quilos, né? É uma média, eu falo que ele meio que saltou entre 18 e 17, ficou nessa onda. Então, eu engordei muito. E no processo de pós-parto, eu tive ali, então, várias questões, como incontinência urinária, questões pélvicas, posturais e aquela infelicidade com o corpo, que é aquela coisa que você olha e fala assim: esse corpo não é meu, ele não me pertence mais. Enfim. Então, tinha um novo corpo para lidar e dentro da área da educação física. Então, eu olhava para aquilo e falava: bom, eu represento o meu trabalho também. Então, não é nenhuma questão de estar bitolada nisso, é pensar o quanto a minha imagem era importante para as outras pessoas e o quanto estava me incomodando. E aí eu busquei profissionais e não existia ninguém na minha cidade que trabalhasse com isso. E aí eu encontrei o curso. Então, quando eu fiz o curso, a formação a primeira vez, eu olhei para aquilo e falei assim: pronto, como que eu vou vender respiração, postura, vácuo, vou fazer as pessoas acreditarem que respirar vai trazer para elas um corpo diferente. E aí eu entrei nesse mundo, então fiz todas as formações, me especializei, fui para a Espanha, vivenciei com eles numa imersão também, revisitei todos os módulos com uma abordagem diferente, voltei para o Brasil, terminei todas as especializações e em 2021 eu entrei para a equipe formadora do LPF e aí onde estou até hoje ministrando cursos para profissionais de educação física e fisioterapeutas pelo Brasil. Maravilhoso. Tem uma coisa que quando eu estava escrevendo o roteirinho aqui, eu acho muito interessante, porque você, a sua área, sofre um pouco da mesma área que a minha. Que é a questão, as pessoas, quando elas vão, principalmente os clientes finais, que eles vão procurar o LPF, eles não estão procurando o LPF, muitas vezes nem sabem o que é o LPF. Eles vão por quê? Por conta da barriga negativa. Né? Então, vai lá, eu quero perder a barriga, eu quero ter barriga negativa, o que é que faz a LPF? Então, esse cliente já chega para você com essa ideia de que ele vai ali só para ficar com a barriga negativa, mas a gente sabe que o LPF é muito mais. Então, eu queria, se você puder explicar um pouquinho como essa abordagem, quando a cliente, principalmente, né, vem com essa questão de nem imagina o que é e só quer a barriga negativa, e explica para a gente, né, para quem está ouvindo também, um pouquinho o que é o LPF, quais são os principais pontos que ele trabalha. Sim, é engraçado a gente falar isso, porque hoje de manhã, em uma aula com as minhas alunas, a gente estava falando sobre isso. Porque a gente não vende LPF, né? A gente vende a solução de um problema. Eu falo que você tentar ficar ali na internet, olha, o low pressure fitness, o LPF, atua na sua postura, na sua respiração, você não vai conseguir captar esse aluno, esse paciente, porque ele procura algo que vai solucionar uma dor dele. Qual que é a dor? Ah, eu quero uma barriga negativa, eu quero fechar a minha diástase, eu quero melhorar a minha postura. E aí eu busco um profissional que vai me entregar o que eu quero. Então, às vezes eu falo, gente, a comunicação não é o que você quer falar, é o que a pessoa precisa ouvir. Né? E, claro, trazendo essas pessoas para o LPF. E o LPF ele ficou muito conhecido como a técnica da barriga negativa. Por quê? A abordagem inicial ela precisava de um gancho para captação, assim como com o aluno paciente final.
E quando a Carol, que é a embaixadora do Brasil, ela trouxe, ela tentava captar esses profissionais para esse mundo, não adiantava ela falar, olha, eu tenho uma ferramenta que melhora a dor na coluna do seu aluno, vai melhorar a lombalgia, uma cervicalgia. Ele que não queria aquilo. Então, quando entra aquela questão estética, a técnica da barriga negativa, todo mundo quer. Porque todo aluno busca o quê com você? Uma barriga negativa, uma estética, né, melhorada. A porta de entrada. Exatamente. Quem não quer uma estética, né? Seria ironia da nossa parte falar que não. E aí, desde então, ela ficou conhecida assim. Só que por que, que o LPF ele atua na estética? Porque ele vai atuar numa musculatura que, de certa forma, a gente não empenha tanto trabalho para ela ali. Eu não foco nela, que é o transverso. Então, o LPF ele tem uma abordagem respiratória, postural, e que através até da aspiração diafragmática, que é o vácuo que todo mundo vê, nós temos uma resposta do transverso abdominal. Então, a gente tem estudos que evidenciam que, durante a manobra, diferente do que muita gente prega, muitos profissionais, inclusive, que é um desafio, falarem que o abdômen ele está relaxado, ele não está relaxando. Nós temos uma ativação reflexa, é neural. É uma resposta involuntária dessa musculatura profunda. Então, nós estamos atuando na resposta tônica desse músculo. Então, ele precisa melhorar o seu tônus para fazer essa sua ação de sustentação. E aí, quando eu sustento, quando eu puxo essa cinta, eu firmo ela, o que acontece? Eu tenho, então, uma cintura mais fina, né? Então, Fica mesmo, porque eu já fiz. eis que vem aí o Low Pressure Fitness, a técnica da barriga negativa por isso, mas não só isso. O LPF é uma técnica eu falo que eu não consigo explicar de uma forma sucinta, porque nós vamos atuar com a respiração, que comanda todo esse corpo. Vamos começar por aí, então. Então, vamos. Já falei, né? Até eu acho que em outro podcast, que para mim a respiração é a chave da vida. Entendeu? Aquela coisa autônoma, mas que a gente pode tornar consciente, que se você souber manipular, pode trazer tantas coisas boas, como ao mesmo tempo, se você não souber ali que ela pode ser consciente, ela pode atrapalhar tudo. Nessa questão da respiração, quais são os maiores problemas que você pega nos alunos? Nossa. Pode falar, pode Não. terminar. Primeiro um geral, assim, o que mais vem em questão da respiração? Thaís, a gente já começa com um pequeno detalhe. Você já respondeu, você falou tanto assim em uma pequena frase, e a gente já começa com um pequeno detalhe. Se eu tenho um transverso, se eu tenho uma estética abdominal desorganizada, então eu não gosto, eu tenho o abdômen, por exemplo, projetado, eu não tenho esse tônus do transverso ativo, significa que a minha respiração ela está ineficiente. Então, se eu entendo que, por exemplo, essa musculatura, a cintura, que é o transverso, faz parte do processo respiratório, então, quando eu expiro, eu ativo essa musculatura. Então, se eu tenho uma respiração ineficiente, eu tenho uma organização desse corpo ineficiente. Eu tenho uma gestão da pressão intraabdominal, intratorácica, intracraniana, intrapélvica, que toda é desorganizada. Então, isso vai acarretar em diversos prejuízos. A respiração, assim como você falou, ela é automática. Então, a gente tem o sistema nervoso autônomo, que controla tudo. Então, a gente tem ali o nervo vago, o famoso nervo vago, todo mundo agora fala do nervo vago, né? Como aí um grande herói, porque ele é um grande herói, mas a respiração é que comanda todo esse processo. Então, se uma pessoa tem uma respiração oral, se a pessoa tem uma respiração curta, uma pessoa que tem um padrão ansioso, ela tem diversos problemas, porque o seu corpo ele não interpreta o que está acontecendo, ele interpreta como você se sente. E aí entra até além, né, Thaís? Enfim, Pode ir a gente além. poderia ir além. Porque é a questão até da mentalidade. Quando você fala de poder da criação, você tem que ver como você se sente. E a sua respiração ela se altera quando você está triste, feliz, empolgado, cansado. E essa respiração, ela dá um comando para o seu corpo do que está acontecendo. E ele vai colocar esse corpo ou no estado de alerta ou no estado de relaxamento. E nós vivemos no estado de alerta. Então, nós estamos com o simpático ativado full time. A pessoa acorda e dorme com o sistema nervoso simpático em ação, que é luta ou fuga. Eu fico o tempo inteiro aqui, em ação. E isso traz a minha respiração para um padrão mais curto, ineficiente. Eu não uso o nariz, porque a respiração ela deve ser 100% nasal. E aí a gente já começa aprendendo. Eu puxo o ar pelo nariz e eu solto pela boca. Por quê? Né? Juma, eu faço isso especificamente como uma manobra de relaxamento. Sim, mas isso não é uma coisa natural para o seu dia a dia. Você não dorme. Né?
Enfim, existe um processo que ele é automático, ele é natural. E o nosso nariz, ele é negligenciado. Então, se eu não uso o nariz, ele começa a perder a sua capacidade de fazer o que ele veio para fazer, que é trabalhar de forma eficiente durante esse processo respiratório. E aí eu não tenho a produção de óxido nítrico. E aí eu fico com o sistema nervoso simpático ativo. E aí eu desorganizo o parasimpático. E então eu coloco esse corpo no estado de alerta. Eu fico mais estressada. Eu fico com o pH sanguíneo alterado. Eu vou ficar com o corpo mais rígido. Eu vou ficar com a pressão intraabdominal desorganizada, porque esse diafragma ele não vai trabalhar sua excursão como ele deveria. Ele vai ficar mais curto. Essa pressão ela não é gerenciada. Aí eu posso ter diástase, hérnia, incontinência urinária, fecal, hérnia na coluna, enfim. O seu corpo, ele vai acompanhar a sua respiração. Total. Então, assim, se eu quero organizar um corpo, se eu quero devolver estética para alguém, eu preciso atuar na respiração. Não, eu concordo 100%. E essa questão, a respiração, ela faz uma massagem nos órgãos, né? Então, se a pessoa, o diafragma, quando ele desce, ele tem essa função, né, de trazer um movimento ali, massagear, prisão de ventre, né? Sim. Melhora, tudo melhora, todas as funções. Por quê? Porque tudo tem um porquê no corpo, né? Sim. E aí, quando você não respira direito, você está perdendo um monte de coisa. E tem um ponto também que eu acho que é muito importante da respiração, que vocês trabalham bastante, que você falou, que é a questão da dor lombar. Sim. Quantos por cento de pessoas, vamos dizer que 80% das pessoas têm ou tiveram ou vão ter algum tipo de dor lombar, se respirasse direito, se tivesse um padrão organizado, cairia para quê? 10, 20? Sim, porque, na verdade, dentro até da sua pergunta que você fez agora, né, Juma, o que você encontra, o que chega para você. Então, essas pessoas com esse padrão alterado, e a percepção de dor, ela aumenta quando eu tenho uma respiração ineficiente. Então, quanto mais eu organizo a expiração, mais silenciosa, prolongada, mais é como se eu mandasse uma mensagem para o meu sistema de, olha, fica tranquilo que está tudo bem, e ele começa a organizar, então ele reduz essa percepção de dor. E aí, quando eu respiro de uma forma eficiente, é aquilo que você falou, o diafragma ele vai conseguir executar o seu trabalho. Qual que é? Ele tem que descer e subir, ele tem que ter movimento. Ele tem que ter mobilidade. Exato. E se eu perco a mobilidade, o movimento, o tônus desse diafragma, ele fica encurtado, ou muito baixo, ou muito alto, por exemplo, eu perco a qualidade dessa respiração. Então, uma respiração profunda, se você fizer ela pelo nariz, pela boca, você vai ver que é diferente. Aonde na sua caixa que demanda e para onde que vem esse ar? Quando eu puxo, você vai perceber que vai vir muito mais apical do que onde você consegue expandir de forma tridimensional. Esse diafragma ele consegue descer o organismo, essa zona de aposição dele, e ele vai movimentar, melhorando motilidade, motricidade, mobilidade visceral, aí o trânsito. E aí entra a questão da dor lombar. Além da percepção de dor, quando eu tenho uma má gestão dessa pressão intraabdominal, quando eu tenho principalmente um transverso ineficiente, quem está fazendo a estabilidade? Então, o diafragma tem essa ação de estabilizar, assim como o transverso, assim como o assoalho pélvico, assim como o multífidos. Só que, se eu não trabalho tudo isso, quem vai sofrer as consequências? As estruturas, né? Então, essa pressão, quando ela é mal gerida, ela vai procurar um caminho. E ela tem a função de proteger a lombar. Tem, exatamente. Bem feita, né? Só que, imagina que você tem uma casinha com vários andares. Então, a cabeça é um andar, a caixa torácica é outro, o abdômen é outro e a pelve é outro, né? Imagina que a pelve, ela é ali o alicerce. Só que se eu não consigo organizar esse elevador e ele cai de uma vez, eu tenho um problema nesse alicerce aqui, que é o meu assoalho pélvico. Só que, ao mesmo tempo, se essa pressão está desorganizada, pensa num balão cheio, que essa pressão ela vai procurar a zona débil, a mais debilitada. Por onde eu posso escapar? Eu posso escapar pela frente, pelo umbigo, uma hérnia umbilical. Eu posso escapar pela diástase, a separação dos retos. Ela pode aumentar, porque a gente nasce, tem uma diástase fisiológica, ela pode se tornar patológica. Ela pode escapar para o assoalho pélvico. Eu tenho disfunções do assoalho pélvico. Ela pode ir para cima, escapar, pensando aí em disfunções gastrointestinais, refluxo, hérnia de hiato. Ela pode ir para as costas. E aí sim, a gente tem a hérnia na coluna e quando eu tenho também a densificação da face tóraco-lombar, eu acabo impedindo
todo esse trabalho da parede acontece. anterior, que vai envolver o transverso, porque a gente tem a conexão dele Sim. posterior. E aí eu tenho... Entende que são vários e vários etcéteras que se somam? Só que hoje o profissional, o que que é? Eu não sei se você percebe muito isso. O profissional hoje ele chega, você fala para mim assim, eu sou seu aluno, tenho dor lombar. Ele quer mexer na lombar, manipular a lombar, achando que isso vai resolver a dor. Ou fazer só exercício de core. Exato. E aí, qual que é o exercício de core? Ah, leva o umbigo nas costas. Por que umbigo para as costas? Você está aumentando a pressão intraabdominal, você está aumentando a pressão dessa coluna. O umbigo, para ativar, é o umbigo para dentro e para cima. É a ascensão, não é para as costas, é para cima. Então, olha só, até o comando. Eu posso piorar, porque se essa pessoa pensa umbigo para as costas e ela joga Né? aumentando a pressão intraabdominal, ela sobrecarrega ainda mais esse assoalho pélvico que está sobrecarregado já. Então, ele está custando a sobreviver e aí vem um pouquinho mais de impacto para ele ali, de pressão, que ele não consegue organizar. E aí? Ele sai daquela função de trampolim dele, né? Enfim. Então, são vários fatores, são várias coisas. O profissional hoje ele precisa entender que o corpo desse aluno e desse paciente, ele é um sistema. E digamos que o software, Muito o que importante. liga esse sistema é essa respiração. E através de um padrão respiratório organizado, eu consigo organizar todo o resto de forma eficiente. Do contrário, eu vou ter retrabalho em cima de retrabalho, eu vou ter esse aluno sempre voltando para padrões e padrões que a gente considera aí padrões ruins, né? Nossa, e eu sempre falo assim, eu nunca vou esquecer, eu fiz... Bem antes da pandemia, eu fiz um curso de DNS, de lombar, que tinha a questão da respiração. Programar, desprogramar e reprogramar a respiração é uma das coisas mais difíceis que existem. Tanto que eu vou trabalhar a respiração com meus clientes, eu falo assim, não faz muito, faz ali 1 minutinho, porque estressa. Sim. Né? E você começa a ficar nervoso, aí entra num estado de alerta e não consegue, porque é realmente uma coisa neurológica muito profunda, você se apossar da sua respiração e ter controle sobre ela. Né? Pensa que isso vai atuar no seu sistema. O que te faz sobreviver? Então, qual é o primeiro drive que se inicia quando você nasce? A respiração. E qual que é o que acaba para você morrer? A respiração ali, Exatamente. né? Então, O sopro da vida. Exato. E aí, se eu estou tentando organizar algo que é automático, entende? Que entra na sobrevivência, é igual uma apneia. Tem que trazer Você entra em consciência. apneia. Tá. Uma pessoa afoga porque ela ficou sem respirar ou porque ela respirou? Estou dentro da piscina. Tá, eu vou afogar porque eu respirei ou porque eu não respirei? Porque eu respirei, porque é automático. Então, esse corpo, ele vai te apagar, ele vai fazer ele vai tentar alguma estratégia de jogar ar para dentro. Nós precisamos disso, é vital. Né? Exato. Então, eu estou entrando em um campo de sobrevivência para trabalhar. Então, isso vai mexer com muita coisa. Né? Então, é exatamente. Se uma pessoa é ansiosa, uma pessoa mais puxa do que solta, e você está pedindo, por exemplo, ela para soltar prolongado, nossa, isso para ela já é um desafio. Exato. Então, tem que ser uma coisa gradual, muito organizada, muito equilibrada, realmente. A gente vai precisar aí de mais ou menos 6 semanas para conseguir reprogramar. Então, vai demorar um tempo, não é uma coisa comum, uma coisa fácil. Eu preciso de tempo para organizar essa respiração também. E tem outra coisa, né? O diafragma, ele é um músculo. A partir do momento que a pessoa respira muito errado, esse músculo pode atrofiar ou mudar de como ele é, de funcionamento, né? Sim. De padrão de funcionamento. E o diafragma também tem alguma questão emocional? Total. Ah, cheguei onde eu queria. O diafragma, ele é um músculo emocional, né? Então, ele altera o seu tônus junto com o que você sente. Então, ele é um músculo emocional. A gente tem uma conexão importante no diafragma quando a gente pensa no pessoas, músculo da alma, pelo ligamento arqueado medial, e aí a gente tem o quadrado lombar pelo lateral. Então, a gente tem o nervo vago também, que vai atravessar esse diafragma. A gente tem outros caminhos emocionais, tentando, que fazem parte desse diafragma, que se conectam, mas o diafragma é um músculo emocional. Tanto que você pode manipular o diafragma de alguém, essa pessoa tem uma crise de choro e ela nem sabe por quê, a gente pode acessar memórias, a fáscia guarda memórias, e a gente está falando de um músculo que ele é prioritariamente tecido conjuntivo, né, prioritariamente fácil, assim como o abdômen ele é prioritariamente tônico, né, assim como o nosso abdômen ele é prioritariamente tônico. Então existem estratégias diferentes de trabalho também com essa musculatura.
Enfim, assim, a forma com que você se sente, ela vai alterar o tônus desse diafragma, que é um músculo. Eu sempre falo isso para o profissional. Tá, o diafragma é um músculo. Na musculação, você faz o quê para esse diafragma? Como você cuida desse músculo que está aí dentro? E aí a gente pensa, eu não tenho um diafragma, eu tenho um diafragma músculo. Mas eu tenho outros diafragmas que trabalham como em sincronia com o trabalho do diafragma torácico. Ah, explica um pouquinho essa questão. Claro. A gente tem Bruno Bordoni, ele vai falar de 5 diafragmas comprovados, então a gente vai ter essa abordagem dele, falando da tenda do cerebelo, o assoalho da boca com a língua, né, a entrada endotorácica, o diafragma músculo e o assoalho pélvico. Então, todos eles fazem parte de um mesmo caminho, digamos assim, de uma mesma cadeia. E eles trabalham em sincronia com o diafragma torácico. Então, a gente fala que ele é o maestro. Então, se eu perco a função do diafragma torácico, os outros diafragmas, automaticamente, eles vão desorganizar a sua função, tentando acompanhar a função do torácico. E esses diafragmas, eles têm uma importância muito grande na distribuição de fluidos do nosso corpo. Então, quando eu estou pensando em retenção hídrica, por exemplo, o funcionamento desses diafragmas em sincronia é muito importante. E não só isso. Então, quando eu penso na cabeça que está um pouco projetada, em uma hipercifose, uma retificação lombar ou uma hiperlordose, eu estou pensando nesses diafragmas, porque eu tenho um na cabeça, na cabeça com a boca, eu tenho um no ombro, né, na clavícula, eu tenho o diafragma torácico e tenho o assoalho pélvico. Se eles não estão alinhados, eles estão desorganizados, eu também tenho uma dificuldade de exercer esse trabalho eficiente, pensando na sincronia de todos eles. E tem uma coisa muito me veio agora aqui na cabeça, por exemplo. Muitas pessoas falam assim, eu sei que eu não respiro direito, eu fui na médica, ela falou que eu estou muito ansiosa, que eu preciso fazer exercício de respiração. E as pessoas tentam melhorar a respiração, não que não vai melhorar, mas respirando e não olhando o que fazer para melhorar. Porque você vai melhorar o diafragma quando você começa a respirar. Mas a gente tem um monte de outras questões que podem facilitar muito esse processo, como, por exemplo, a mobilidade da caixa torácica, né? O encaixe das escápulas. Então, fala para mim um pouquinho das questões de mobilidade, o que mais ajuda e o que mais prejudica na questão da respiração. Se a gente pensar que a caixa torácica ela precisa ter movimento, a respiração, eu preciso de movimento para respirar. Respirar movimenta e restringe, né? Então, quando eu tenho uma caixa torácica rígida, por exemplo, a gente tem que lembrar que entre as costelas ali, a gente tem os intercostais, que são músculos também. Alguns participam do processo de abrir essa caixa, outros de fechar. Então, de nada adianta. Quem respira na barriga tem barriga. Então, o pessoal tem muito isso de uma respiração abdominal como a respiração dos bebês e como a respiração mais eficiente. Mas por quê? Se assim eu acabo tirando, desorganizando o tônus do meu transverso e impactando na sua função de gestão dessa pressão. Então, qual que é o maior desafio? A mobilidade da caixa torácica. Inclusive, se eu quero restabelecer função respiratória, eu preciso devolver função para essa caixa torácica. Eu preciso organizar, pensar nessa mobilidade pélvica também e organizar esse posicionamento de pelve e caixa torácica. Então, são essas cinturas, né, tanto a cintura escapular quanto a pélvica, alinhadas, que formam, eu falo que é uma caixa. E essa caixa, ela vai respirar de uma forma eficiente. Só que essa caixa precisa ter movimento. Então, quais são os movimentos? De extensão, de flexão, de inclinação, de rotação. Então, essas costelas, elas se movimentam o tempo todo. Se ela perde movimento, se você tenta travar, ele vai buscar algum outro lugar para levar essa respiração. E é aí que a gente tem essa desorganização da pressão. E é muito interessante, tem muitos exercícios de correção de postura que a gente coloca, eu passo assim, você coloca a pessoa numa posição e você pede para ela respirar naquele lugar. Então, a respiração a gente consegue mandar ela para todos os lados. A parte mais difícil do trabalho do diafragma que eu fiz naquele curso, ele falava, você vai agora fechar e vai respirar só na frente. Agora você vai respirar para os lados. Agora você vai jogar o ar para trás, porque é músculo. Sim. Então, conscientemente, as partes que você consegue conectar, você pode mandar. Parece uma massagem interna, né? Não, você põe a pessoa na posição da criança, pede para ela respirar na lombar, parece que está vindo uma massagem para dentro. Faz o gato, respira, você consegue expandir e aumentar de dentro para fora essa mobilidade da caixa. É muito incrível. Se você coloca ali a mão, principalmente no sacro,
né? Você vai ver que ele também tem um movimento durante a respiração. Então, é todo esse esqueleto axial junto com essas costelas respirando junto. Então, essas curvaturas, elas se alteram, né, alteram numa retificação ou num aumento delas. Isso vai impactar na forma como você respira. E você falou uma coisa que é muito importante, a profundidade dessa respiração, os movimentos que essa respiração faz. Eu não respiro só de lado, eu não respiro só para frente, eu respiro de uma forma tridimensional. Então, eu preciso não só dessa abertura e subida dessas costelas, né? Então, a abdução e a elevação dessas costelas, eu preciso também desse diâmetro de profundidade. Tem uma expansão anteroposterior. Então, é como se eu afastasse o meu processo tifoide da minha T12, eu ganhasse mais espaço, mais profundidade. Então, quando eu tenho uma respiração tridimensional, eu aumento a qualidade dessa respiração, eu aumento a eficiência do meu diafragma. Mas também isso depende de como esse ar está entrando, como ele está saindo. É de uma forma tranquila, porque a respiração ela tem que ser inaudível, não tem que estar aqui te ouvindo respirar, né? Assim como na saída, tem que ser soltura de ar de uma forma organizada, sem pressa. Então, eu inspiro sem barulho, é muito mais eficiente. Puxa o ar com barulho. Né? Você gerou uma constrição, você fechou ali o caminho, tensão, a né? passagem, você criou tensão, você jogou essa respiração mais para os músculos acessórios. Agora, puxa o ar, ainda fez barulho, mais silencioso. Olha só a potência, né? Você consegue melhorar não só a mobilidade, mas é como se eu utilizasse esse lóbulo inferior do pulmão também ali. É como não? Eu melhoro a função para a utilização desse lóbulo inferior do pulmão e melhoro a mobilidade desse diafragma. Olha a eficiência. Só tira o barulho. Primeira coisa, vamos tirar esse barulho. Perfeito, gostei dessa dica. Pega um aluno, coloca ele para fazer um exercício, sei lá, uma esteira, sentou num leg. Se na segunda repetição ele já está morrendo, tá muito barulhento, aquilo ali ele está executando, tem muita dificuldade para ele respirar e fazer aquele movimento, alguma coisa está errado, o peso deve estar errado. Organiza que você vai ver que ele vai conseguir coordenar peso, ativação, tudo. Então, é treinar de forma inteligente. Sim, não, eu lembro que quando eu comecei a estudar essa história, é uma coisa muito legal do diafragma é que ele respira quanto ele estabiliza. Sim. E dependendo do que você vai realizar, ele vai criar mais uma estratégia ou outra, porque ele já está num meio termo enquanto a gente está andando, por exemplo. Ele tem que fazer a função de respiração e uma certa estabilidade para a gente conseguir ficar de pé. Quanto mais estabilidade você necessita, então, tipo, um exercício de força, um RM, alguma coisa, você vai travar a respiração totalmente e vai usar ele só como um estabilizador. Ao mesmo tempo que uma pessoa vai lá no CrossFit e faz um WOD, não sei das quantas, qual é a primeira coisa? Botar a mão aqui para tirar toda a questão, qualquer nível de estabilidade que ele precisa e ele entrar só para ventilação. Então, tipo, é uma coisa muito mais profunda a respiração do que a maioria das pessoas imagina, e até que eu já imaginei um dia antes de começar a estudar. Eu falo que quanto mais eu estudo a respiração, mais chocada eu fico, né? Então, eu vou encontrando tantas respostas, eu falo assim, gente, por que eu não sabia disso lá nos meus 24 anos, quando eu fui ali, né, ter o meu filho, seria tão eficiente eu respirar da forma correta, posicionamento de pernas, enfim. Eu falo que a gente vai organizando os conhecimentos e trazendo para a nossa vida e entendendo que cada vez mais eu vou descobrindo novas coisas, eu vou trazendo novas possibilidades. Eu falo que é uma caixinha de ferramenta eterna. Total. Que a gente está sempre ali, ó. Agora essa aqui não faz muito mais sentido, vou deixar ela aqui. Não é que ela não funciona mais, mas agora ela não está fazendo tanto sentido, deixa eu trazer uma outra coisa, né? E entra até, é muito legal a gente falar disso, porque entra até aquela disputa de, o meu é melhor do que o seu. E não tem nada a ver, é uma soma de possibilidades. É uma caixa. Por isso que eu adoro o LPF. O LPF e a mobilidade, eles conversam muito até nisso, né? São coisas que não são acessórias, que na verdade são básicas e estruturais, que se todo mundo começasse pela mobilidade e pela respiração, com certeza muitas lesões ou muitas questões elas iam ser diminuídas e até eliminadas. Tá, e você sabe que o LPF ele foi criado para ser, ele é realmente um método de treinamento para trabalhar nessa prevenção
dessas disfunções, né? Então, quando eu tenho, Prevenção. exato, trabalhar na É nosso sonho, prevenção, né? exato. Então, quando eu tenho uma boa respiração, uma boa organização postural, eu vou prevenir inúmeros prejuízos para o meu corpo, não só pensando no LPF, no que eu falei, mas pensando também na articulação, pensando no músculo, na qualidade da oxigenação dessa respiração, o quanto vai oxigenar músculo, o quanto vai oxigenar o meu cérebro para aprendizado, enfim, para muita coisa. Então, a gente tem que atuar nesse ponto. Nós, como profissionais de saúde do movimento, atuamos, claro, reabilitando, tratando, mas prevenindo. E a prevenção é sempre o melhor remédio. Total. É um sonho se as pessoas procurassem antes de ter o problema, né? Exato. É chegar no físio, oi, tudo bem? Eu vou quebrar o meu dedo semana que vem, não dá para prever. Então, a gente deixa esse corpo bem organizado para que, quando eu tiver algum problema, resolver esse problema não seja algo tão desafiador para aquela pessoa. E aquela pessoa que chega para fazer a barriga negativa, você começa a trabalhar toda essa questão que é muito. Qual é a reação dela? Hoje, antigamente. Que tinha menos informação, né? Tinha uma informação. Até para Juma, enquanto profissional, passar isso eu não sabia. Que é o que a gente está falando da respiração. Então, hoje eu tenho uma visão e uma dimensão diferente da qualidade do meu trabalho para a vida do meu aluno, da pessoa que está buscando aquele suporte. Então, hoje, se eu avalio você, eu vou te dar uma avaliação ali, um relatório de curto, médio e longo prazo. Então, eu vou colocar todos os achados e vou falar, olha, eu vou começar organizando sua respiração. Eu mostro para ela o quanto aquela respiração impacta na postura dela, no movimento, na qualidade. Ela entende aquilo. E eu falo muito isso. O profissional, ele precisa ter uma qualidade de conhecimento, eu falo uma autoridade no que ele faz, porque o aluno ele não tem que te questionar. Ele entende que você sabe o que é melhor para ele. Tem uma dúvida diferente de questionar, né? Exato. Porque ele pode te perguntar assim, mas a gente vai fazer isso? Eu nunca aprendi assim. E aí você explica que esse é o melhor caminho para ele. Ele não tem que ficar o tempo todo me dando um pitaco, entende? Porque senão eu não consigo colocar em prática o que ele precisa. Porque senão eu vou ter que ir no caminho do que ele quer. E o que ele quer, Às vezes é só puxar fazer vácuo e ficar com a barriga. Exato. Dentro do que ele precisa, eu vou entregar o que ele quer a longo prazo. Sim. Mas primeiro, o que seu corpo precisa para eu te entregar o que você quer? Eu vejo, com certeza, isso é muito fácil de ser visto, que o público do LPF é muito mais feminino. Talvez porque também tem questões que a mulher se preocupa mais, como a incontinência urinária, como a questão da diástase, ou até da barriga negativa. Tem diferenças entre os resultados de homem e mulher? Na verdade, a gente conversou isso num podcast uma vez que eu conversei com o André Albuquerque. Ele falou, Juma, a gente vê só mulheres, né? Por que não tem tanta presença masculina no LPF? Eu acho que é uma questão de conceito mesmo. A pessoa olha para aquilo ali e ela entende que é para mulheres. Ele falou, bom, eu olho, eu vejo muita mulher de top e tal fazendo, eu entendo que aquilo é feminino. Só que o homem também tem assoalho pélvico. O homem também pode ter diástase, o homem também tem hérnia, o homem também tem disfunções. Muita diástase. Ele tem tudo que a mulher tem. Óbvio, esse corpo ele responde de formas diferentes, né? A gente vai pensar na espessura de transverso para um homem e para a mulher, é muito diferente. Assim como também, quando ele desenvolve alguma disfunção abdominal, vai ser diferente da mulher, porque a gente tem corpos diferentes, estruturas diferentes, a pelve tem tamanho diferente. Só que o homem também tem incontinência urinária, fecal. Ele também tem problemas, porque ele pode ficar... ele pode ter problemas de ereção, por exemplo. É isso que eu ia perguntar. Mexe, ajuda com isso também, né? Sim, porque a gente vai melhorar a circulação local, a gente vai descomprimir esse espaço, eu falo assim, né? Essa articulação não só, mas a gente vai descomprimir essa pelve num contexto geral, a gente vai dar saúde para ela, né? A gente não vai atuar com força, o LPF não fortalece nada, o LPF tonifica e isso vai impactar diretamente no ganho de força, né? Então, ali no assoalho pélvico, principalmente, que é um ambiente prioritariamente tônico também, eu preciso tonificar, melhorar o tônus, porque o excesso de força também é ruim. É aquilo, né? O veneno, né? exato. O que muda o remédio e o veneno é a dose disso. Então,
o corpo masculino ele também precisa. Ele também sofre todas as consequências de uma disfunção respiratória, Falando etc. em assoalho pélvico, a maioria das mulheres, geralmente, que tem a questão do assoalho pélvico, é indicado fazer aquele exercício de contrair e relaxa. Não que seja ruim, mas eu sei, por experiência própria também, que aquilo é uma parte de como você pode mexer nesse assoalho pélvico. Dentro do LPF, ele trabalha só através da respiração ou tem coisas específicas para o assoalho pélvico? Tá, é muito interessante essa sua pergunta, porque é uma discussão grande que a gente tem na internet, porque às vezes o profissional ele faz o curso e ele começa a vender tratamento de incontinência urinária. E, por exemplo, a incontinência urinária, ela tem várias camadas, né? Eu preciso que esse meu aluno, esse meu paciente, que ele passe pelas mãos de um fisioterapeuta especializado na fisioterapia pélvica, para que ele realize os testes, porque eu posso ter vários motivos para uma incontinência. Quando a gente fala de força e fraqueza ali do assoalho pélvico, é bem distinto esse trabalho. Então, quando eu estou trabalhando ali o movimento de contrai e relaxa, eu estou pensando na força deste músculo, né, dessa musculatura em geral ali. E isso precisa ser acompanhado, porque às vezes a pessoa pode realizar esse movimento de uma forma ineficiente, ela pode piorar um padrão. Então, é aquilo, o excesso de força é ruim, assim como o excesso de tônus. Então, eu não posso ter aquilo nem fraco demais, nem forte demais, nem sem tônus, nem com excesso de tônus, precisa regular. O LPF não vai ter nenhum momento que a gente vai falar aprende o xixi, contrai, não existe essa Vai pelas abordagem. posturas? Vai de uma forma indireta. Quando a gente pensa no transverso e a sua ação para o assoalho pélvico também, né? Então, de forma sinérgica, quando a gente pensa na organização dessa pressão intraabdominal, nessa descarga de assoalho pélvico, nessa melhora da circulação, eu melhoro também o tônus dessa região. Como? Principalmente através da respiração e da aspiração diafragmática. Quando a gente faz o vácuo, a gente aumenta a resposta ali, a atividade do transverso. A gente tem um aumento também da espessura da musculatura do assoalho pélvico, de forma indireta. Então, o LPF é um ótimo aliado no processo de reabilitação. Aí existem pessoas que vão falar assim, nossa, mas eu fui pro LPF e aí só assim minha incontinência urinária ela acabou. Então, eu fiz exercício de força muito tempo e nada resolveu. Então, é um longo caminho, a gente tem que entender o porquê, né? Porque senão as pessoas começam a achar que elas vão fazer esse exercício e elas vão resolver um grande problema e ela perde tempo de tratamento também. Então, é aquilo, é um ótimo aliado, é importante investigar porque no LPF a gente não vai ter nada direto para o assoalho pélvico, a menos que eu seja formada, especializada em LPF existe, e fisioterapeuta pélvica, então eu posso somar ferramentas. Fora isso, você vai executar ali, trabalhar com as posturas, a respiração, e isso de forma indireta vai atuar no assoalho pélvico. E tem mais uma coisa sobre o assoalho pélvico que é muito interessante. Todo mundo sempre fala da questão dele fraco. Eu sofria um problema com ele muito forte. Eu contraía tanto o assoalho pélvico que ele trazia meu sacro para baixo assim, e me doía a lombar. Isso foi uma terapeuta que me mostrou, falou assim, Thaís, você precisa... com aquela dor na lombar, sabe aquela pressão? E ela falou, você está muito tensa. E aí, quando eu comecei a... Porque daí você tem que... Sabe? Aí você tem que começar a prestar atenção naquilo. Então, várias vezes eu estava parada, fazendo alguma coisa, e aquilo lá, eu tinha que parar. E a parte do meu tratamento era respirar de cócoras. E relaxar aquilo. Então, também tem essa questão, né? As pessoas sempre falam da fraqueza, mas nunca falam da questão do tônus quando está demais. Mas é isso. A importância do tônus para o nosso assoalho pélvico. O excesso de força gera disfunção, dores na relação, dor lombar. Eu posso ter N problemas por causa do excesso de força, inclusive incontinência urinária, prolapso, enfim. Assim como o tônus ele é muito importante. Então, um assoalho pélvico forte demais, ele precisa relaxar. Eu preciso organizar o tônus dele. E como que a gente faz isso? Através do processo respiratório. E aí tem as posturas, por exemplo, de cócoras. Quando eu estou em rotação interna ou externa, eu tenho esse estreito, né, superior ou inferior dessa pelve também em ação. Quando eu faço uma rotação externa, eu acabo fechando o estreito inferior e abrindo o superior. Quando eu faço uma rotação interna, eu acabo fechando o superior e abrindo o inferior. Então, são vários detalhes que vão atuar para regular esse tônus local e tirar esse excesso de força.
Então, é isso demais. Não é porque eu trabalho muita força que eu tenho um bom assoalho pélvico. Não. Né? A gente tem estudos, inclusive, mostrando saltadores de trampolim que tinham o assoalho pélvico forte e todas tinham incontinência urinária. Todas não, 80% tinham incontinência urinária. Então, é um grande número e todas novas. Não é uma questão de força, é uma questão de como. Nós temos o nosso assoalho pélvico com uma grande quantidade, né? Eu posso falar que ele é prioritariamente tônico, assim como também o abdômen. Então, quando a gente fala principalmente do elevador do ânus, ele é prioritariamente tônico. Então, eu tenho que atuar no tônus dessa região. E aí, a gente pensa no elevador do ânus, a gente vai pensar no nosso diafragma pélvico, principalmente. Existe algum tipo de exame, algum teste para identificar qual é o normal daquela pessoa? Tem. A fisioterapeuta pélvica, ela consegue, através de testes, identificar nível de força e como está o tônus local. É por isso que eu falo, gente, encaminha o seu aluno, sua paciente, para um fisiopélvico especializado. Não tenta reverter tudo, porque eu posso piorar um quadro. E piora. Então, essa pessoa perde tempo de tratamento. Olha só o que você fez com a vida dela de forma inconsciente. Poxa, eu queria ajudar. Sim, mas a gente tem que entender até onde eu vou. Até onde eu tenho ferramentas. O fisiopélvico, ele consegue, através de testes locais, por exemplo, eu não posso introduzir o dedo e pedir a pessoa, contrai aqui, eu não sei nem avaliar isso. Então, a pessoa se especializou naquilo, ela vai avaliar e fazer esses testes. Aí ela vai te falar, olha, a gente precisa atuar no relaxamento. Então, existem liberações, inclusive, para essa região, para normalizar esse tônus, para tirar um pouco dessa tensão, exercícios respiratórios. A fisiopélvica, ela também vai associar a respiração com o movimento, com o trabalho dela. Né? E aí algumas, inclusive, depois até direcionam. A manutenção disso vai acontecer no LPF, porque a gente tem que fazer a manutenção disso para a vida. Porque a nossa vida, ela é hiperpressiva. Rir é hiperpressivo, sorrir, falar, correr, gargalhar, tudo isso aumenta a pressão intraabdominal. Então, a gestão disso é muito importante, porque o impacto é aquilo que a gente volta lá no começo da nossa conversa. Vai para algum lado, ele vai procurar onde impactar. Então, essa lógica que você disse, o LPF ajuda em tudo, como ele impacta de uma forma secundária, involuntária, então tem a ver, como tudo, no equilíbrio. Exato. A gente está buscando, então, esse equilíbrio. Exato. Pensa numa balança, onde eu não posso ter nenhum lado pesando demais. Eu preciso... o LPF, o objetivo do LPF é trazer esse corpo para a homeostase. É colocar esse indivíduo ali em um padrão de homeostase, equilíbrio. Interno, principalmente, né? Que Exato. vai refletir no externo. Exato. E assim, Thaís, enfim, nossa... Quando a gente fala de respiração e quando a gente fala de LPF, inclusive é uma coisa que é até preocupante, quando a gente vê muitas pessoas realizando vácuo, né, de forma desorganizada. E assim, o vácuo, ele é uma técnica. Então, vários métodos utilizam dessa técnica e tá tudo bem. O vácuo é maravilhoso, ele é benéfico. Só que existem várias coisas acontecendo quando você faz um vácuo, quando você fica com a ausência da respiração, você entra em apneia, né? Tem fatores... quando eu penso fatores hematológicos que vão acontecer ali. Então, eu tenho, às vezes, uma dessaturação, dependendo desse tempo de apneia. Isso vai colocar esse corpo em uma outra organização, uma bradicardia. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, não é só fazer vácuo. É isso que eu ia perguntar. Tem outra coisa que também que é muito parecida com a mobilidade, que é o quê? As pessoas pegam aquele videozinho na internet, né, e querem reproduzir fazendo sozinha. Quais são as principais questões de quem faz o LPF errado? Quais são tipo, se você não fizer direito, provavelmente você vai sentir isso, isso, isso. Se você não fizer um LPF direito, ou até mesmo um vácuo, tá, gente? Então, de um contexto geral, dependendo da forma com que você entra e sai de um vácuo, por exemplo, você pode desencadear problemas pélvicos. Então, imagina o impacto dessa pressão. Então, esse diafragma, o que aconteceu? Eu fiz o vácuo, eu inspirei, expirei, diafragma subiu, desceu, se posicionou, diafragma desceu, subiu, se posicionou, apneia, fiz o vácuo, então ele não vai ir para cima, ele está sendo esticado em todas as direções. Estou pensando nessa caixa torácica se abrindo e ele está sendo alongado por dentro. Tá? Só que ele é elástico. Né? Ele tem uma função, a pressão, o aumento a entrada de ar nos pulmões e o movimento da caixa torácica vai jogar ele para baixo, só que ele tem um retorno
elástico, ele vai voltar. Assim como eu penso no retorno elástico pulmonar, eu vou ter esse retorno do diafragma. Tanto que se você pensar, o que vai fazer esse diafragma voltar para a posição dele? Qual músculo que vai trazer ele de volta? Não, ele vai fazer isso sozinho. Então, ele tem uma função meio que elástica. Então, quando eu solto, estou no vácuo. Se eu solto ele de uma vez, ele vai vir como uma pedra, paf, nesse assoalho pélvico. Então, esse impacto nesse assoalho pélvico ele é muito grande. Então, ela pode desenvolver. Então, a qualidade desse vácuo é muito importante. É extremamente benéfico quando bem feito. Assim como eu posso desenvolver com elipsoas. Tipo, a pessoa faz um vácuo diferente ali, porque uma vez uma aluna falou assim, eu fui fazer um negócio na internet e fiquei com o quadril doendo, assim, de levantar a perna. Sim, não, ela pode, dependendo de como ela aciona esses músculos, né? Então, a gente vai pensar quadrado lombar, psoas, ilíaco, tudo isso entra em ação. E ela pode, dependendo do padrão respiratório, ela pode desenvolver disfunções mesmo. Então, é isso. É a mesma coisa da musculação. Você pode fazer um agachamento perfeito, mas dependendo da carga que você coloca, você vai se machucar. Então, é o acompanhamento. Você pode escolher ser acompanhado ou não. Né? Eu posso fazer o exercício, tudo bem, você pode se lesionar ou não. Então, as pessoas precisam entender que o LPF é uma atividade física, que participa, sim, do processo de reabilitação. Mas não é uma coisa tão sucinta, nossa, é uma meditaçãozinha, eu vou fazer aqui, tá tudo bem, eu vou replicar esse vídeo, porque a forma com que você faz pode impactar para resultados e ou para não. pioras. Benefício ou malefício. Exatamente. Me explica um pouquinho agora, porque todo mundo que conhece o vácuo também, ou conhece ele de pé, assim, né? Tipo, que a gente faz ele de pé mesmo, ou aquele com a mão na perna, né? Qual é a função das diferentes posições? Porque eu já vi que tem curso de parede, né? Tem um módulo só de parede, porque o LPF ele tem vários módulos, que eu vou fazer o primeiro logo mais. Esperando minha aluna, tô esperando. E aí você tem várias poses que são lindas, inclusive na parede. E qual é a função dessas posições dentro desse treinamento? Bom, é importante a gente ressaltar que o vácuo, a gente vai ver ele sendo feito de várias formas. Alguns puxando uma retroversão para sentir entrar mais, outros vão só inclinar para sentir mesmo essa sucção. No LPF, eu vou responder pro LPF, tá? Isso. O LPF, a gente tem um posicionamento adequado. Uma pelve neutra, essa caixa torácica bem alinhada com essa pelve. Lembra do alinhamento dos diafragmas, enfim. A nossa apneia, ela é uma apneia expiratória, não é uma apneia inspiratória. Esse vácuo acontece após a expiração e não uma expiração total. A gente trabalha com volume corrente, que é diferente do que as pessoas vão falando por aí. A gente não fica até o máximo, aguenta o máximo de tempo de apneia e na hora que você não aguentar mais, você solta. Não, o primeiro mecanismo que te dá ali puxa o ar, você já puxa esse ar para voltar com muito controle, para não ter nenhum prejuízo, né? E a posição de braços, ela dentro do LPF, ela tem uma função. Então, primeiro que a gente ativa a cintura escapular. Então, eu aciono o serrátil anterior. Então, eu faço uma abdução escapular e uma depressão desse ombro. Então, eu mantenho escápulas abduzidas e uma depressão desse ombro para acionar esse serrátil. Então, a gente trabalha com ele acionado o tempo todo. Então, esse braço aqui não é, nossa, que chato fazer o braço do LPF. Ele tem uma função. Então, toda metodologia tem um caminho. Se eu pulo uma etapa, eu vou pular, vou alterar o resultado, óbvio. Então, os braços, eu posso trabalhar aqui, né, uma linha média, uma linha alta, uma linha baixa. Isso vai implicar nas cadeias miofaciais que estão sendo acionadas, no trajeto neural que está sendo acionado, se o nervo mediano, se o nasce radial, dependendo da posição de braços. Eu vou melhorar essa mecânica respiratória também, porque eu posso combinar o movimento de braços com a mecânica da caixa torácica. Além disso, eu tenho as cadeias de braço anterior e posterior. Então, quando eu estou com o braço mais aberto, ou quando eu estou com o braço tudo muda, aqui. Né? Exato, tudo muda. Então, a gente pensa nesse trajeto, tanto facial quanto neural, e pensando também nessas articulações e ativação desse serrátil anterior. Então, a estabilização dessa cintura escapular. Que aí cintura pélvica e escapular andam juntas, né? E aí é uma questão que vem bastante de encontro com a mobilidade, né? Porque se eu quero fazer esse braço, só que eu não tenho rotação interna, aí eu vou levantar e vou piorar o posicionamento do negócio. Então, Exato. Tipo, tudo se conversa. Sim. E quais são as maiores dificuldades dos alunos que vêm fazer o LPF em questão de mobilidade? Todas. Todas, porque se a gente pensar que o LPF, principalmente o módulo 2, eu vou falar até dos próprios profissionais, tá?
O módulo 2 é um módulo em movimento. Então, o módulo 1 é um módulo estático, porque se a gente pensar que a gente está restabelecendo função, parte do estou parado, para eu conseguir organizar esse E corpo. tira muita complexidade, né? Então, se eu não tenho mobilidade, vou fazer um movimento de braço, eu vou fazer uma dança com a minha coluna. Então, dentro desse contexto, o LPF ele tem os módulos por causa disso. Então, o primeiro módulo é estático, o segundo módulo ele é dinâmico, que a gente já começa a entrar com esse treinamento neuromiofacial fácil, precisa de movimento, né? Não que o primeiro módulo estático não esteja, mas eu estou organizando esse corpo para. Sim. Por isso que é uma judiação o licenciado parar no módulo 1, porque ele não recebeu na sua integralidade o que é o Low Pressure Fitness. No módulo 2, a gente entra com a dinâmica, e aí essa dinâmica de módulo 2, eu preciso muito de mobilidade de punho e tornozelo. Então, é onde eu vou entrar com as assimetrias de perna, as assimetrias de braço, a dinâmica espiral, então dedo, punho, cotovelo, ombro. Então, se eu não tenho mobilidade, Rotação. isso vai impactar. Exatamente, rotação externa, interna. Isso vai impactar na qualidade desse movimento para a minha coluna. E eles chegam sem mobilidade. Mobilidade pélvica, mobilidade torácica, que já impacta totalmente na forma com que ele respira. Mobilidade de tornozelo, mobilidade de punho. Nossa, é um show de densificação, de retificação, de restrições, né? E aí a gente precisa atuar dentro dessas restrições. Aí a gente perde tempo, digamos assim. Eu tenho que dar mais atenção, às vezes, para alguma coisa, porque essa pessoa não está preparada para evoluir. Então, para evoluir, eu preciso trabalhar muita coisa. E os profissionais, muitas vezes, precisam tanto quanto os alunos, né? Total. Eu falo que o É profissional... um aluno, ele vira um aluno, né? Thaís, o que você faz todos os dias na sua casa? Fora de suas aulas. Você não treina a mobilidade para você, para Thaís? Total. Existe uma grande diferença do profissional que sabe a teoria e do profissional que, às vezes, ele não sabe com profundidade a teoria, mas que ele leva para a sua vida a prática daquilo que ele se propõe a fazer. Sim. É diferente um professor que sente no seu corpo, que entende as dificuldades, para um professor que acha que sabe a teoria. Né? Porque sentada aqui nessa cadeira eu posso te falar de 1000 coisas que funcionam, mas se eu for para a prática, nem tudo vai funcionar para todo mundo. Nem tudo vai conseguir fazer. Exato. E eu acho uma coisa legal que você falou, que é bem parecido com a minha história também, a gente chegou nessas modalidades, nessas metodologias, por conta de necessidade. Não foi algo que a gente falou, não, achei esse curso legal, vou fazer. Não, eu tô danada, meu corpo está todo estragado, eu preciso achar algo para me restabelecer. Né? Você falou da questão da gestação, então o LPF tem muitas coisas, como o meu da mobilidade. Sim. Então, quando a gente passou pela questão do ser o cliente primeiro, né? Tipo, desespero. Na verdade, um desespero, né? Meu Deus Sim. do céu, eu quero qualquer coisa para me ajudar a sair desse lugar. Então, a gente passa dessa questão e a gente tem mais empatia, porque a gente passou ali o perrengue de quem precisou daquilo, e não só tipo como um algo a mais. E a gente viu quanta diferença aquilo fez no nosso próprio corpo, na nossa vida, e isso estimulou mais ainda a gente a estudar. Exato. É igual quando você tem uma aluna, por exemplo, que é gestante, você fala, ai, que frescura isso. Ou que passou por aquele processo da gestação, está no pós-parto, e tem várias questões, você fala, nossa, mas nem é assim. E aí você vivencia aquilo, você fala assim, poxa vida, é assim. É difícil, é desafiador, são várias questões, e isso muda mesmo a percepção da gente em relação à ferramenta. Então, o profissional, ele precisa consumir. É igual você chega num restaurante e fala assim, qual prato que é mais gostoso aqui? Ó? Ele vai falar para você o que eu mais gosto. Então, ele provou, ele sabe. Óbvio que, às vezes, o gosto dele não vai ir de encontro com o seu. Mas ele provou. O que ele não prova, ele não sabe falar sobre. Sai muito, mas eu não sei, nunca comi. Né? Então, até para sentir, para as minhas alunas, eu preciso aplicar no meu corpo, não tem como. Então, hoje, quem busca você, ele deposita muita expectativa no seu trabalho. Não só no conhecimento, mas como na experiência. Na experiência. Então, eu tenho uma aluna muito querida, que se tornou uma amiga até, e ela falou para mim assim, Juma, minha última ficha eu vou apostar em você. Já tentei de tudo. Agora estou apostando tudo em você. Porque se eu não conseguir uma ajuda aqui, eu preciso partir para um outro caminho, aí envolvia cirurgia, enfim. E a gente conseguiu uma evolução muito legal e estamos num processo, ela está feliz, tem coisas para a gente melhorar, mas é isso, ela me escuta, eu sinto, eu trago para mim as queixas dela, eu passei por vários processos que ela passou também. Então, eu preciso ter essa humanidade, sabe? Ser um profissional humano ao ponto de sentir,
para fazer sentido o que eu vou falar com você, Total. o que eu vou aplicar para você. Isso para mim acho que faz muita diferença no profissional. Quando a pessoa, por exemplo, assim, eu procurei você porque eu quero fazer LPF, não só pela questão estética, mas eu sei que eu preciso, estou passando um momento de muito estresse, o corpo está todo alterado e tal. E eu tenho um monte de dificuldade, você monta um planejamento para mim. O LPF ele seria como um tratamento mesmo de longo prazo, sei lá, 2 anos, 3 anos, até a pessoa se organizar e depois ela faz uma manutenção? Ou ela precisa estar sempre estimulando aquilo em nível de treinamento mesmo, para manter, porque não é só chegar, né? É o manter que é a questão principal. E aí ela consegue manter com uma prática diária menor, tal, ou é necessário, porque a mobilidade, você vai ficar bom, mas você vai precisar treinar tanto quanto para continuar bom, porque se você fizer menos ou você deixar para o lado, você vai voltar ao padrão antigo. Como que é essa questão do LPF? É a mesma coisa da mobilidade. Pensando até na pressão, tá? Sua vida é hiperpressiva, enfim, você vai voltar para vários padrões, principalmente padrões posturais, respiratórios, etc. O LPF é uma atividade, é legal você falar disso, porque o LPF ele não é um método de 12 sessões, de 10 aulas, ele é um método de treinamento, ou seja, quanto mais eu faço, melhor eu fico, mais resultados eu obtenho. Então, se eu decido parar, obviamente que a longo prazo eu vou perdendo aquilo, ou até a curto prazo. Tem gente que perde muito rápido. É a mesma coisa, eu vou fazer musculação hoje, vou para minha casa, vou ficar gigante o resto da minha vida? Não vou, né? Chega a ser ridículo. Com uma semana você já vê que você está perdendo muita coisa. Então, o LPF é para a vida. Óbvio, você pode começar com um número maior de sessões e à medida que você se equilibra, você vai entrando dentro do padrão que eu quero entregar de resultados, de organização, eu posso reduzir o número de sessão. Então, mas é para a vida. Contínuo. É contínuo, é igual a Essa mobilidade. é a parte mais difícil das pessoas entenderem, né? Que o que a gente está fazendo não é algo para resolver um problema. Não. É uma necessidade que o seu corpo já tinha e é hoje por conta de um padrão errado ali, você precisa mais ainda. E às vezes a gente resolve um problema prevenindo outros. É isso que a pessoa precisa entender, porque quando eu tenho um problema, o efeito ele é em cascata. Ele começa em um ponto, mas não necessariamente ele está ali, às vezes ele já afetou muitas coisas. E quando eu trabalho na prevenção, eu evito outros problemas além daquele que eu já tenho. Então é pra vida, gente. Se você parar, você vai perceber, ai, nossa, minha cintura aumentou. Aí começam as queixas, eu vejo muito na internet, eu fiz, mas depois a midiástase voltou. Gente, não é uma coisa que vai fazer te dar um resultado milagroso. Não vai amarrar suas diástases, né? Que nem uma cirurgia, vai. O quanto você tem o quão você como fala? A pessoa que ela é... É disciplinado. O quão disciplinado você o quanto você se dedica para aquilo. Porque também muda. Não adianta nada. Eu vejo a Thaís toda segunda-feira, aí terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ela faz qualquer coisa. A vida dela, ela leva a vida dela. Eu vou ver ela só segunda de novo. E aí ela chega para mim eu tenho vários retrabalhos, então eu faço muito isso no começo. Alguns alunos a gente tem que ter um trabalho maior, a gente faz 2 vezes, depois de casa, reduz. E manda lição de casa. Mas é pra vida. Ele tem a opção de querer parar. Eu vejo o LPF também muito essa questão do tipo, a gente faz o treinamento, mas dá liçãozinha de casa ali, ó. Você precisa pelo menos mais 2, 3 vezes na semana, respirar, fazer pelo menos isso aqui para manter o trabalho, porque senão a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o aluno, a gente tem muito isso dentro da escola, que alguns licenciados confundem essa lição de casa e acabam vendendo isso. Olha, se você praticar todos os dias 5 minutos só por dia, você vai alcançar grandes resultados. Você não vai. Você pode até alcançar, claro, gente, pensa só, mas respirar tá fazendo nada de melhor, forma eficiente, poxa, vai melhorar. Mas olha só o que você pode estar perdendo se você praticasse de uma forma organizada, se você fizesse isso direito, faz direito esse negócio para mim. Então, sim, e a tarefa não vamos ficar fazendo vácuo eterno e postura eterna, não. É um trabalho respiratório, é um trabalho de mobilidade da caixa torácica, é uma mobilização facial de alguma estrutura que eu preciso, para ele chegar melhor na minha sessão. Total. Qual é o perfil, agora vamos falar um pouquinho dos profissionais, qual é o maior perfil? A gente sabe que é de mulher, mas dentro desse perfil feminino, o que elas buscam quando vão fazer uma formação? Dentro da educação física da fisioterapia, vamos começar daqui, tá? A gente tem mais fisioterapeutas buscando. Ainda, eu vejo um grande número. Eu não sei se
porque alguns profissionais acreditam que não tem como colocar isso dentro da musculação, que como é que eu vou... Não quero ficar dando aula disso, sobe o braço e respira aqui. E aí ele esquece que ele pode captar ferramentas e levar para o treino, deixar um treino muito mais inteligente e eficiente. E eu vejo muitos profissionais que querem. Tem vários... Isso é difuso, tá? Tem alguns que querem melhorar a si. Olha, eu quero melhorar o meu corpo. E tem outros que falam, não, eu quero mais ferramentas, porque eu tenho hoje gestantes me procurando, eu tenho pessoas com queixas de diástase, eu tenho pessoas com dor crônica, então eu quero trazer uma nova ferramenta, vim de curioso. Então, são pessoas buscando novas ferramentas. São profissionais que querem evoluir mesmo no seu atendimento. Você já chegou, e eu falo assim, quando a gente aprende uma coisa errada, é muito mais difícil você fazer o certo do que você aprender do zero. Quando vem essas pessoas que fizeram, por exemplo, sozinhas, ou que pegaram profissionais que não faziam meia boca, né? Quais são as maiores dificuldades que você encontra de ajustar quem estava fazendo errado? Porque uma coisa você nunca fez, você vai lá, é muito bom, né? A gente pegar uma pessoa que nunca fez aquilo, você vai explicar do seu jeito direitinho, vai levar aquele caminho. Mas quando chega a pessoa já toda errada, aprendeu errado, né? E sedimentou aquele aprendizado errado que a gente tem que desprogramar para... Tem coisas que são mais parecidas, mais padrões? É o retrabalho. Nosso corpo ele aprende através da repetição, né? E por isso que a gente fala, a gente constrói um hábito repetindo ele todos os dias, incansavelmente, até que isso se interiorize. E a gente constrói um caminho neural de aprendizado. Então, a pessoa, ela construiu uma forma de executar aquilo, errado ou não. Por isso que a gente fala, cuidado com como você vai fazer isso, porque o seu corpo vai integrar... Mas tem algumas coisas mais parecidas, de que tipo, quem tem. faz errado geralmente vem assim. Ele entende às vezes que o vácuo é puxar o ar, ele tenta fazer o vácuo puxando o ar, ele leva o umbigo para as costas, ele contrai esse abdômen, ele acha que tem que colocar força máxima para fazer isso, ou ele acha que o braço não tem sentido nenhum. Então, ele não organiza a postura. Mas o maior é a pessoa fazer o ar inspirando e prender e contrair esse abdômen na hora. Faz o vácuo. Aí ela contrai, ela acha que é levar o umbigo para as costas. Sério? Na inspiração? Nossa. Isso. É porque a caixa abre. Então, Sim. eles veem o vácuo é uma falsa inspiração. O que o vácuo é? Eu inspirei, eu exalei. Tampa seu nariz, tampa sua boca. Tenta inspirar com o seu nariz tapado. Você vai perceber que a sua caixa vai expandir. Não porque entrou ar, mas porque eu acionei essa mecânica. Isso. Né? Então, é por isso que esse diafragma ele vai estar relaxado, para que eu possa alongá-lo. Quando eu inspiro, esse diafragma contrai, ele desce, ele está contraído. Não faz sentido eu tentar colocar o vácuo numa inspiração, porque o meu diafragma está baixo, ele contraiu, ele desceu. Então, é como se eu tentasse empurrar algo que está ativo. Né? Não faz sentido. E aí, a pessoa, ela vem com esse vício. Ela acha que é inspirar. Fiz o vácuo. Você está falando, você não fez, porque o vácuo você não vai conseguir falar. Então, esse puxar o ar na hora do vácuo e contrair o abdômen achando que está fazendo vácuo. O LPF veio lá da Espanha, né? Isso. A criadora é da Espanha? A Tamara são criadores, né? Então, a gente tem a Tamara, que é a desenvolvedora, tem o Pete e tem o Camilo. Então, a Tamara, ela é a desenvolvedora principal. Ela ela tá ali na linha de frente, ela trabalha, inclusive, numa universidade dos Estados Unidos, ela é uma pesquisadora, ela é sensacional. E a Tamara, ela atuava já com hipopressivos, atuava na linha de frente de pesquisa, enfim. E aí ela entendeu que ela poderia trazer outras ferramentas que deixariam a prática da aspiração diafragmática ali do vácuo mais eficiente. Então, ela foi construindo a metodologia em cima disso. Então, ela trouxe outros conceitos, né? Já existiam também outras técnicas. É por isso que a gente fala, não é uma coisa, o vácuo não é uma coisa do LPF, embora as pessoas olhem para o vácuo e falem, o vácuo é do LPF. É uma das ferramentas que o LPF usa, né? Que eu posso usar ou não usar. Então, é a soma de tudo isso que entrega o resultado. Então, sim, hoje ela mora nos Estados Unidos, mas ela morava na Espanha. Nas conversas que você tem com ela, que eu sei que você tem uma ligação bem direta com ela, até porque hoje você dá aula pela metodologia, tem diferenças na questão do público, por exemplo, do Brasil, da Espanha ou dos Estados Unidos? Tem, inclusive de profissionais. A gente tem o maior número de profissionais que atuam com o LPF no Brasil. O Brasil é o maior? É o maior. Olha, que legal.
é o maior. E tem uma diferença da busca do tipo de profissional, da busca das pessoas também. Eu vejo muito isso dos profissionais que estão na comunidade estudando comigo, que são da Espanha, ou que estão em outras partes do Brasil, falando sobre a dificuldade de captar pessoas para metodologia. Todos querem muito estética, dependendo do local. E também como isso foi disseminado, né? A questão estética, por trás do vácuo, enfim. Uma das coisas que eu acho muito legal na LPF, e eu não posso, não só que eu vivo, mas como eu vivi dando curso lá com você, é a questão da comunidade, né? Então, a pessoal que faz LPF vocês construíram uma comunidade muito forte enquanto isso. Eu acho muito lindo, porque você vai, que nem eu fui lá no curso, você vê a alegria, você vê o engajamento dos profissionais fazendo aquilo. Isso foi uma construção, tem lá fora assim também, forte, ou aqui vocês conseguiram fazer diferente? Eu não consigo te responder se tem lá fora forte assim, mas o trabalho que a Carol fez, eu falo que a Carol ela foi incrível no que ela se propôs a fazer com a LPF no Brasil. Quem traz uma metodologia de fora, do zero, e hoje a gente tem mais de 10 mil licenciados no Brasil, então ela tem uma responsabilidade muito grande, um carinho muito grande pela metodologia. Eu sou muito honrada, né, em fazer parte também desse time. E os profissionais, eles têm um amor pela metodologia, a gente chama eles de LPF lovers, né? Então, eles são os lovers do LPF. Tudo que a gente faz, eles fazem. É uma atualização, é um curso novo. Né? Então, e assim, pensa que dos 10 mil não são os 10 mil, quem dera se a gente tivesse esse número grande de profissionais engajados dessa forma. Muitos se perdem, não conseguem, às vezes, colocar em prática a metodologia, é muita informação no primeiro módulo, e às vezes se assusta com aquilo para trazer para a realidade. Ou não entende como que eu vou trazer isso para minha realidade. E aí guarda o certificado na gaveta. Uma pena, porque tem tantas formas de você trabalhar com a LPF. Às vezes eu posso usar só as ferramentas, ou eu quero mudar a minha carreira, eu quero trabalhar só com a LPF. A gente tem vários profissionais que hoje eu fiz isso, né? Uma transição de carreira, para trabalhar só com o LPF. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. De forma rentável, eu falo financeiramente, para mim, né? Porque o desgaste físico, ele é outro. E também a maneira como a gente consegue ajudar a pessoa. Sim. É um pouquinho diferente. E a nossa busca incessante por conhecimento. Porque é como se a gente não está saciado em nenhum momento. Eu sei que tem mais. Eu sei que eu posso trazer mais, eu posso aprender um pouco mais. E aquilo vai impactar diretamente na forma com que eu aplico a metodologia. Total. E para tudo, como eu acesso esse corpo, porque não é só LPF, e isso é muito legal. Eu sou a Juma, uma profissional que tem todo um conhecimento, uma bagagem. Então, quando eu vou trabalhar com a Thaís, eu vou acessar a Thaís com todas as ferramentas que eu tenho prévias e o LPF. Então, às vezes, eu vou ter que juntar muita coisa para te entregar um resultado. É por isso que a gente tem, dentro do LPF, uma sessão, ela tem 3 fases. Ela tem o aquecimento, a parte principal é a finalização. O aquecimento vai envolver respiração, mobilidade, mobilização facial, porque esse corpo ele precisa responder, ele precisa estar responsivo para a parte principal, que é a execução das posturas, e uma finalização, que é a integração desse aprendizado. Então, eu sempre vou somar todo o conhecimento que eu tenho. E direcionar ele para o indivíduo que está ali na sua frente. Essa é a questão que as pessoas muitas vezes deixam passar. Não é só a ferramenta. A expertise do profissional porque ferramenta eu posso estudar o mesmo curso, saber a mesma coisa que você. Mas como eu vou olhar para aquele ser humano, olhar o que ele precisa e organizar o conhecimento, as informações que eu tenho para levar a ele o melhor resultado, esse é o ponto que as pessoas não se ligam muito e que é o mais importante. Exato. Né? Porque fazer o curso, fazer certificado ali não é difícil. Agora, como eu vou colocar em prática usando todas as ferramentas do meu conhecimento para aquela pessoa em específico, é aí que mora o pulo do gato. Exatamente. Exato. Que faz a diferença dos profissionais. Isso. E outra coisa, gente, o profissional que... Não adianta nada você ser um bom profissional e não saber falar disso, não comunicar isso para as pessoas. A gente tem muitos profissionais bons que estão escondidos e profissionais não tão bons, mas que fazem o papel deles e falam, e postam, e disseminam informações, e às vezes informações deturpadas. Então, a gente precisa que essa comunidade forte de profissionais que fazem um bom trabalho dissemine essa informação também de um bom trabalho. Né? Porque eu acho muito difícil. Eu gosto de falar, porque é muito parecido. Os nossos dramas e as nossas conquistas são muito parecidos. Sim. Né? O LPF, que nem o TAC, é difícil de explicar.
né? Aí a gente acaba vendo, tipo, para uma melhora da dor, ou que nem vocês para a barriga negativa, para chamar a pessoa para trazer. Porque se a gente for começar a explicar cientificamente ou começar a falar mais tecnicamente, a pessoa não vai entender, não vai querer falar, é muito difícil esse negócio. Exatamente. E a gente escuta muito isso. Principalmente no módulo 1, onde a gente tem uma densidade muito grande de informações. Então, é um módulo que é 50% teórico, 50% prático. Mas é muita teoria, é onde eu vou quebrar crenças assim, instauradas, coisas que eu já faço há 30 anos, coisas que eu conheci na faculdade, enfim. E agora alguém está me falando que é diferente. Então, o que o profissional precisa é estar aberto a novas informações. Eu não sei, não existe uma verdade absoluta, existe um corpo em constante atualização, porque a gente vai entendendo e recebendo ferramentas de como acessar esse corpo, como modificar. É por isso que evolui a saúde, os médicos evoluem, as intervenções elas evoluem, porque a gente aprende caminhos novos de acesso. E é isso. Então, o profissional ele precisa fazer isso aqui, ó. Eu estou aberta. Eu não julgo o seu trabalho, eu não julgo o trabalho do outro. Eu entendo o que eu vou fazer, o que eu não faria ali, o que faz sentido ou não. Porque, às vezes, a pessoa criou uma metodologia, ela ficou tempos e tempos estudando aquilo para eu ir lá e criticar. Né? Poxa, deixa eu entender. Pode não fazer sentido na sua cabeça, mas se tem uma pessoa tendo resultado... Pelo menos olha, né? Presta atenção. Verdade absoluta, ela só é verdade absoluta quando não existe nada diferente daquilo. Então, se eu falar, por exemplo, esse microfone é preto, certo? Essa é uma verdade absoluta. Se eu falar, não, esse microfone aqui é preto, mas ele pode ser laranja. Ele também é laranja para mim, não. Ele não é, Juma, é preto, isso é uma verdade absoluta. Agora, o LPF, por exemplo, as pessoas falam, não funciona, é uma metodologia que não funciona, o vácuo não funciona. Como é que a gente explica todos esses resultados? A sorte. Porque se eu entrego um resultado, significa que funciona. Agora, como você está aplicando essa ferramenta? Você está pulando etapas? Então, é por isso que o profissional faz tem uma vez agora, outra vez depois. Tem gente que fez o curso lá em 2020 e segue aplicando da mesma forma. A gente está em 2026, não foi em nenhuma monitoria, não fez nenhuma atualização. E o método já mudou. Mudou a forma de abordar, mudou estratégias, porque assim como a ciência evoluiu junto. E o ser humano evoluiu também, né? Principalmente depois da pandemia, os problemas que tinha antes são diferentes dos problemas que tem agora. Exato. E que bom que o LPF evolui, porque significa que ele está em expansão. Porque na hora que parar de evoluir, a gente tem um grande problema. Então, significa que parou no tempo. Sim. Então, o profissional que para de evoluir, ele parou no tempo. Totalmente. E a questão, às vezes, ele até quer evoluir, mas a cabeça dele não permite essa quebra de paradigmas de que eu sempre aprendi assim. Eu aprendi assim, eu sou assim. Nossa, a gente Você deve fazer... toda vez que eu vou começar um curso, eu falo assim, você deve fazer algo parecido. Eu falo assim, eu sei que você já tem um conceito sobre o que é mobilidade. E eu não estou falando que é certo nem errado o que você já aprendeu, porque nem sei o que você aprendeu. Mas é o que eu te peço. Faz uma pastinha, sabe o computador? Abre uma pastinha, tudo que eu sei de mobilidade até hoje, e coloca nessa pasta. Aí você abre uma outra pasta e você vai falar assim, agora você vai preencher essa pasta com o que eu estou te trazendo sobre a mobilidade. Não fique querendo comparar uma com a outra, e depois você vai fazer suas anotações, mas abra e esteja aberto a ouvir, porque eu vou te falar e eu vou te falar o porquê que eu estou falando e porquê que é assim. Sim. Aí depois você pode falar se fez sentido para você ou não, mas não compare. E essa questão, né, tipo, eu já vou ideia, não, mas me falaram que não é assim, não. Tudo bem que eles falaram. Esteja aberto para ouvir o que eu estou te falando, né? Nessa visão que eu estou te apresentando, porque o que a gente mostra é uma visão diferente do corpo humano, que a gente aprendeu. Sim, total. Eu falo muito isso, eu falo, gente, eu respeito muito a opinião de todo mundo. Você está aqui não para abraçar essa ideia do que eu vou falar, às vezes para a gente discutir, mas discutir, será que faz sentido isso? Será que não? Vou pesquisar, será que esse é o caminho certo ou não? E você pode escolher, isso faz sentido para mim ou não faz. Eu não preciso debater, né? Então, num curso, você sempre vai aprender algo com as pessoas que estão ali falando, com o ministrante. E é exatamente isso. Mas você vai aprender de verdade se você for com a cabeça aberta para os conhecimentos que você ainda não tem. E aí a gente tem uma dificuldade também. As pessoas chegarem com a mente aberta. Assim, eu não posso reclamar dos cursos, eu tenho sempre profissionais maravilhosos, muito abertos, sabe, a receber novos conhecimentos, mas sempre tem uma pessoa que, às vezes, ela não vai entender aquele primeiro momento. E tá tudo bem.
Só que eu preciso entender que é um processo também. Eu preciso colocar em prática, eu preciso ver se faz sentido ou não, eu preciso colocar para teste, Sim. né? E aí depois eu posso ter uma opinião E ela formada só sobre pode ter aquilo. opinião formada se ela praticar. Exato. Por favor, não venha falar para mim que você assistiu o curso, você quer discutir alguma Não coisa. funciona. Fez, praticou. Quanto tempo você praticou? Conseguiu ver as diferenças no seu corpo? Então, não chegou a fazer direito. Sim, eu falo muito isso. Você só pode falar daquilo que você experimenta. E faz. Exato. É, tem uma coisa muito legal também no LPF, que ele pode ser feito online, né? Sim. Então, isso é uma coisa tipo que atrai muitos profissionais, essa questão de poder trabalhar online. E é que as pessoas não conseguem acreditar, né? Você, não, online. Tem uma musculação, é difícil realmente você fazer online. Você tá numa academia, tem gente passando na frente da câmera, mas ali é um espaço que a gente usa pouquíssimo material, que você tá ali exclusivo com aquela pessoa. Eu falo, a única coisa, não vai ser igual você dar uma aula presencial, porque você tem que adaptar a sua forma de ensinar. Você vai falar mais, você vai usar mais coisa visual, você não tem o sinestésico, o toque, Sim. né? Mas é algo que você pode também trabalhar nessa forma que tem muito sucesso. Sim, hoje eu trabalho 100% online, eu faço atendimentos híbridos em São Paulo, mas assim, pontuais, por exemplo, a minha aluna, amanhã eu vou lá fazer um ajuste nela, ou eu tenho aluna em Goiânia também, que quando eu vou ministrar um curso, eu faço um ajuste, mas eu atendo 100% online. E hoje o profissional ele busca isso pela facilidade, praticidade, pela melhora do ganho. Vamos pensar também em ganho financeiro, gente, porque a gente vive disso, desgaste, etc. Então, hoje o profissional ele busca esse caminho porque ele já entendeu o quão benéfico isso é para ele também, né? E nós conseguimos, sim, de forma muito efetiva, passar toda a informação do LPF. É claro, uma experiência presencial é diferente de uma experiência online? Mas hoje a vida também é diferente. E pensando na ação proprioceptiva, sinestésica, a gente tem vários artifícios no online para substituir. Então, vai do profissional ter ali a sua expertise e levar a consciência para a sensação que ele quer que aquele aluno tenha. E abrir a cabeça para saber que ele vai ter que ajustar a fala dele, o movimento dele, para a pessoa entender ele por conta de estar num ambiente diferente, mas confiar. Sim. Né? E mostrar para o aluno que ele vai ter que prestar mais atenção ao que ele está fazendo, porque não tem ali para você toda hora, tipo, aqui. Então, eu gosto muito do online que você faz a pessoa prestar mais atenção, porque ele não tem você como muleta. Sim. Né? Então, é mais difícil, às vezes, se fazer entender, mas quando a pessoa entende no online, ela realmente entendeu. Sim. A gente precisa... O profissional que está disposto a trabalhar online, ele precisa entender que ele vai passar por diversas situações que ele vai precisar de muita analogia, muita paciência, muita estratégia para fazer aquela didática ela acontecer de uma forma leve. Sim. Porque para a pessoa também fica leve. Então, tinham várias pessoas também que falavam, nossa, acho que é meio difícil fazer isso online. Eu, não, desafiador. Pode ser um desafio, seu cérebro gosta de desafios, então vamos vencer esse aqui. Difícil não tem nada pra gente nessa vida, tá? Só tem desafio. E hoje eu trabalho, eu sou apaixonada. Não tenho o que queixar, pelo contrário. Eu também, só alegria. Só alegria. Eu sou apaixonada em ministrar online. Eu também, alegria e mais tranquilidade, com certeza. Sim. Um recado que você poderia dar para as pessoas que estão namorando o LPF, o cliente final. Tipo, você é aquela pessoa que vê passando ali no Instagram, vê passando no YouTube, a propaganda, e tipo, acha legal, seja por qualquer motivo que ela esteja procurando. Se ela viesse para você, por que eu deveria fazer LPF? Mas não de uma forma técnica. O que você diria para ela? Você deveria fazer LPF porque é um momento que você vai cuidar não só do seu corpo, mas da sua mente. Então, é o seu momento. Então, é uma metodologia que ela vai começar de um princípio respiratório. Então, é a hora de você desacelerar. Então, hoje, em um mundo acelerado, nós precisamos de momentos de desacelerar. Momentos em que eu consiga desacelerar. Então, dê essa permissividade para o seu corpo, experiencie e aí sim entenda como esses benefícios eles vão vindo a longo prazo quando você organiza esse sistema começando pela mente. E para o profissional, aquele profissional que quer, sabe, já fiz curso disso, daquilo, estou querendo uma coisa mais tranquila, que eu possa trabalhar online, me interessa muito essa questão da respiração, dessa organização, e eu estou ali namorando, viajo lá e mandaria um direct para você. Por que né? Me explica, o que eu poderia ter de benefício que você acha bom para a minha profissão, para a minha carreira, se eu entrar no LPF? Além
do profissional ele sempre precisar de novas estratégias e buscar, a busca ela tem que ser incessante pelo conhecimento, o LPF ele vai te entregar uma ferramenta que vai atuar de uma forma tão global. Então, pensa, quando eu trabalho com a respiração, com a postura, o quanto eu vou adequar desse corpo. Então, a gente está falando de um sistema que funciona através de um botãozinho. Quando a gente regula ele, a gente consegue regular todo o resto. Então, se você é um profissional que busca entrega de resultados de forma efetiva, segura, entendendo o que faz, pode ter certeza que o LPF, se você levar a sério, se você fizer... Eu não estou falando de fazer módulo 1, estou falando de conclusão. Porque ele é separado por módulos, mas a gente está falando de 45 horas. Não separe 15 horas de 45 horas, de quem ficou 45 horas estudando, ou que passou mais 15 horas numa especialização. Então, esteja empenhado e vai entender que existe muito mais, de uma forma muito mais leve para o seu aluno, e ele vai alcançar resultados ainda mais eficazes e em curto tempo. Perfeito. Conta pra mim um caso que, tipo assim, aquele que você olhou e você falou, nossa senhora, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou... por onde eu começo, sabe? Nossa, Conta um caso desse. Por onde eu começo? Nossa, eu tive dois casos, assim, teve uma aluna que ela me procurou e ela falou assim, olha, eu preciso fazer uma reabilitação abdominal porque eu tive diástase e eu fiz uma aplicatura por robótica. Só que quando eu vi a foto dela, o abdômen dela não condiz, assim, um abdômen com uma aplicatura. Era um abdômen de diástase. E eu olhei para aquilo e falei assim, gente, mas não faz sentido. Como que eu vou trabalhar? Eu precisava avaliar ela online, né? E aí veio o instinto. Aquilo, eu olhava para aquilo e falei para ela, olha, vamos fazer uma ultrassom, uma ultra, vamos ver como é que está esse espaçamento. Quando ela fez, ela estava realmente com a diástase de novo, então ela reabriu, né? Ela fez a cirurgia e depois abriu. Ela teve que fazer uma nova cirurgia. Então, esse foi um caso que, quando eu olhei para ele não fazia o mínimo sentido e de desafio. E um outro, esse foi mais desafiador. Foi a aluna que falava que apostava todas as fichas em mim. Era um caso de incontinência urinária, porque não era o meu foco. Então... Jovem? 40 anos, jovem. 39, né? Ia fazer 40. 39, 40. Jovem. Incontinência urinária, o sonho dela é voltar a correr na praia. E aí, porque por mais que a ferramenta... E me achou por um vídeo aleatório do Instagram. E eu tô depositando todas as minhas fichas em você. Nossa, essa responsabilidade. E aí eu precisei montar, né? Eu chamei uma fisiopélvica para avaliar, a gente organizou todo um caminho para fazer essa intervenção. E hoje a gente já tem mais de um ano ali trabalhando e hoje ela não tem mais os escapes que ela tinha. As queixas que ela tinha são muito pontuais que a gente está ajustando. Mas esse foi um caso desafiador no começo, porque não era a minha linha de trabalho principal. Eu precisava de alguém que fosse da pélvica. Só que eu precisava de alguém que eu confiasse muito também. Aí entra a questão do trabalho multidisciplinar. Exato. Quais são os profissionais que o LPF mais, traz junto? A fisioterapia pélvica básica, sim, né? A fisiopélvica, o cirurgião plástico, a físio ali, a dermatofuncional também, o médico... Como é que fala? Médico aqueles que trabalham com várias coisas. Integrativo. A medicina integrativa... acho que tudo. Não tem como, porque esse corpo não tem como separar ele. Ele chama para perto todos os profissionais. Porque atua com fáscia, porque atua com respiração, músculo esquelético, intervenções cirúrgicas. O módulo da fáscia dentro do LPF, ele é um complemento ou tem coisas específicas que se trabalha para fáscia dentro do LPF? O LPF é um método neuromiofacial. Tá. A gente está trabalhando a fáscia respirando. Sim. Mas tem uma coisa específica. As posturas, todas elas visam os trajetos faciais, os movimentos de braço, a aspiração diafragmática. Tudo pensando nos trilhos. Ali, A aspiração diafragmática tem essa ação em todos os trilhos. Assim como a preparação, então as mobilizações iniciais são para a preparação desse tecido. E o movimento, a LPF respira em movimento. A LPF é meditação em movimento. Então a fáscia, ela está ligada a tudo. Ela faz parte de tudo, mas não é tudo.
Porém, eu preciso olhar para esse tecido. Então, a minha face é muito importante. E quando a gente fala de LPF, a gente fala de face. Muito perfeito. Hoje eu estava lá conversando com o chat GPT, né? Tava falando da questão de estresse, né? E quando a gente passa por... Eu tô treinando menos nesse momento e eu senti já uma diferença, porque não é que eu, nossa, não tô... Não, mas a gente conhece o corpo, sabe que eu vou conseguir botar o peito no chão, vou, mas ele vai ser mais difícil do que quando... E o quanto o estresse mexe na face, né? Mexe, porque Às vezes só de você não tá fazendo, você tá treinando, só de você estar estressado, a sua mobilidade já reduz. ele vai mexer na química da face. Então, pensa só, quando eu tenho um estresse oxidativo, eu vou ter esse tecido mais densificado, eu vou ter uma musculatura mais rígida. Então, tudo isso vai impactar na mobilidade, no movimento. Exatamente. Aí que entra a respiração, que faz você mudar esse ambiente, relaxar mais, e só disso, só de respirar. Tanto que o alongamento, ele vem da respiração, né? Você Exato. conseguir relaxar naquela posição, não mostrar Permissividade. tensão, exatamente. E o seu sistema fala, tá tão calminho aqui, tá seguro, pode ir. O LPF fala de permissividade, fala de merecimento, né? Tem uma master, a Dani Perini, ela fala muito isso, né? Sobre o merecimento. Ela estuda muito a linha da neuro. Então, esse corpo, ele precisa merecer e ele precisa permitir, né, que algo aconteça, que uma mudança aconteça. Então, o LPF ele vai falar desses dois pontos, permissividade e merecimento. Olha que legal. E quais são as coisas mais psicológicas e emocionais que você percebe nas transformações das alunas que chegam? Ou dos alunos, né? O LPF ele atua no sistema emocional de uma forma indireta. Então, eu não preciso sentar e fazer uma sessão de terapia com a pessoa. Então, a postura dela me fala muito sobre como ela se sente. Então, o LPF ele tem posturas estratégicas que vão tirar essa pessoa de alguns padrões. Nós temos a ferramenta da respiração ali, enfim, a mobilização desse diafragma, que atuam nesse sistema. E aí, a gente tem implementos também, como a parede, que tem um contexto psicológico muito importante, que é segurança, volta para casa, estabilidade. Então, a gente utiliza essas ferramentas de forma assertiva nesse processo. E como que a gente vê muito isso? O aluno mais feliz, ou ele fazendo alguma coisa que ele não fazia, quebrando crenças, mudando padrões, e até a sua percepção de imagem mesmo. Isso é uma coisa muito, muito importante que você falou, a questão do corpo. O corpo mostra tudo, né? Se a gente tem um olhar perceptivo, você sabe se a pessoa está estressada, por mais que ela não fale, né? Você sabe quando a pessoa está tensa ou quando a pessoa está de boa, relaxada. Você percebe nos gestos, na respiração. Sim, na fala. Na fala. Porque a respiração e a fala, a gente vai pensar nela em conjunto também. Então, a forma com que essa pessoa está falando com você, você sabe se ela está nervosa, se ela não está nervosa, se ela está brava, se ela não está, se ela está com medo. Então, é tudo. É muito profundo, Muito. sabe? Uma das coisas que eu mais senti alteração nesses últimos tempos diante do estresse é a questão da respiração. De, tipo, você puxa o ar assim... Você se pega o ar não hiperventilando, né? Parece que tem alguém... Não, você não consegue, não vem o ar. Você parece que tem uma pressão aqui no peito, aí você tem que parar para trazer. Porque você entra no automático, você começa a ver que tem alguma coisa estranha, e você está ficando alterado, quando você vê, não estou respirando. Sim, tá com uma respiração superficial, é como se Exatamente. faltasse. Aí ele te leva para um padrão de hiperventilar, você começa a suspirar toda hora, buscando esse ar, né? Trazer esse ar para E como tem que estar consciente de que isso é uma questão da respiração, porque eu tenho um estudo, tenho uma prática, eu consigo perceber e regular. A maioria das pessoas começa a sentir essa pressão, e eu acho que isso é uma das coisas que piora tudo, né? Tudo. Ela está estressada, ela sente essa pressão, ela não tem uma ferramenta, ela não tem um conhecimento ali que, tipo, só solta mais, né? Solta mais. E a respiração, no estresse, ela faz muita diferença. Não, a respiração no estresse meu Deus. Então, a gente tem um ciclo, e um ciclo muito tóxico dessa respiração quando essa pessoa ela está em um padrão ansioso. É como se tudo dela vai alterar. A frequência cardíaca, a pressão arterial, a densificação desses tecidos. Então, a gente vai ter ajustes musculoesqueléticos. É uma reação em cadeia. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse seu corpo, mais uma vez, ele interpreta a sensação. Sim. Então, quando eu estou mais ansiosa, preciso resolver alguma coisa, eu me pego o quê? Hiperventilando. Por quê? Porque esse corpo ele percebe a sensação. Eu estou me sentindo como? Mais ansiosa. E aí, ele vai ter um padrão, ele vai me levar para esse padrão. Vai ser uma consequência desse estado que você está sentindo. E aí, a gente entra naquele
daquele profundo de falar que sua vida você vive, é reflexo das suas escolhas, conscientes ou inconscientes, das suas ações, né, diretas ou indiretas. E tudo que você vive hoje, você escolheu viver de alguma forma. Exatamente. De forma consciente ou inconsciente. Aí, Lá atrás, exatamente. aí a gente entra num profundo. Mas quando você tem essa percepção, toma conta disso também, você consegue mudar tudo. Exatamente. Tipo, tudo bem, eu estou assim, mas eu posso não estar Exato. mais assim Eu se escolho eu não quiser. estar mais assim. Exatamente. Alguma perguntinha? Você quer acrescentar? Tenho sim. Em algum momento você falou sobre um processo neuromiofascial. Sim. E existe uma curva de aprendizagem, né, de entendimento ali. Em quanto tempo fica fácil para a pessoa? Sabe? Como todo exercício, eu imagino que é isso. Não é fez, acabou, está pronto. Tem que fazer. Mas tem um momento que fica fácil. A remodelação da fáscia, para esse tecido remodelar, leva de 6 meses a 2 anos. Remodelação de tecido mesmo. É legal isso para a gente alinhar a expectativa, né? Sim. Eu falo muito isso, gente. Eu fico triste quando eu vejo. Primeiro, o profissional falando que ele fecha diástase. Porque diástase. O pessoal criou um terrorismo no tema diástase. Diástase é o quê? Uma distância entre um reto e o outro que é anatômica. Você nasceu assim. E tem uma composição que liga esses dois lados, que é facial, que é a linha alba. Então, quando essa mulher ela passa por um processo gestacional, ou por ganho de peso, ou por vários fatores que podem também tirar a qualidade, até uma má gestão da pressão intraabdominal pode tirar a qualidade dessa linha alba, deixar ela mais frouxa, eles começam, né? Feche sua diástase em 21 dias. Feche sua diástase em 1 mês, 2 meses. E assim, ele vai melhorar a função se ele fizer um bom trabalho. Ele vai melhorar muitas coisas, mas a remodelação desse tecido ela vai levar mais tempo. Então, eu estou falando de tecido. Então, eu estou falando que no meio disso tem tecido. Então, são as promessas infundadas. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente promete também. E né? dentro da... Agora você falou assim, explica um pouquinho como que é o processo fisiológico mesmo desse fechar a diástase através do LPF. Porque tem músculo reto abdominal ali que faz... E todo mundo nasce com uma diástase, né? Porque senão... E ela é importante porque senão se uma pessoa engordasse ou engravidasse, ou até homem também, estouraria Sim, como é que seria? O abdômen, né? E isso aí as vísceras todas pra fora. Ela funciona como uma sanfoninha, né? Então, eu te pergunto, de profissional para profissional, o que você acha que é importante numa diástase? Qual músculo que você acha que é importante para uma diástase? O transverso e o reto. O transverso e o reto. O reto por quê? Porque ele vai fazer o fechamento na flexão. Eu não entendo muito da... Sim, não, mas é essa visão que eu quero mesmo. Porque a gente puxa e dá uma fechada. E ele sustenta essa parte mais superficial do que a outra bem profunda. E se eu te falar que o reto não tem nada a ver com a diástase? Nada a ver? Ele só se afasta. Porque quem compõe a linha alba são as lâminas que cobrem. Então, pensa assim, as lâminas que recobrem, é bilaminar. Eu tenho as lâminas do transverso, eu tenho as 2 lâminas do oblíquo interno e as 2 lâminas do oblíquo externo. Elas vão vir, elas vão passar ou pela frente ou por trás do reto e elas vão formar essa linha alba. Então, o reto abdominal, fortalecer o reto, a diástase é um Dependendo mito. do exercício, até piora, né? Exato. De reto. É um mito muito grande, Thaís, eu pensar que a minha diástase é uma fraqueza de reto abdominal. A minha diástase não é uma fraqueza do reto. O reto, ele está próximo pela competência e a saúde dessa linha alba, que a gente chama de integridade tensional. Então, pensa como um trampolim. Quando você pula no trampolim e ele está esticadinho, pensa que vai perder uma mola. O que vai acontecer? Você vai perder aquela capacidade de responder a esse aumento de pressão. Sim. Então, ele vai começar a ficar frouxo. Então, o que vai acontecer? Esse transverso ele vai parar de fazer o seu trabalho e eu vou ter uma projeção dessas vísceras para frente. Então, o transverso ele vai fazer a gestão da pressão intraabdominal e ele vai fazer a contenção. Então, quando você inspira, ele relaxa um pouquinho, ele cede, porque o diafragma desceu, a pressão intraabdominal aumentou, então ele cede um pouquinho e na expiração ele vem ativando e ele traz tudo para o lugar de novo. Quando ele não tem essa função, ele não está ativando, e é onde a gente tem os impactos, né?
Então, quando a gente fala de restabelecer função, eu vou olhar para o transverso, eu vou olhar para essa tríade, transverso, oblíquo, oblíquo. Oblíquo. Exato. Então, o mais importante que eu olhar para o reto abdominal é eu pensar em tirar tensão na face toracolombar. Síndrome cruzada de Yanda. Então, se eu penso que eu tenho excesso de tensão na face toracolombar, eu tenho uma inibição da parede abdominal. E aí, como que esses músculos vão responder? Junta a postura. Exato. É tudo errado. Aí a pessoa quer fazer um abdominal. Não, o problema nunca vai ser o abdominal convencional, não é isso. A gente tem os estudos ali, tem o estudo da Diane Lee com o Paul Rhodes, que mostra que eles chamam manobra de Darwin, né, que é essa ativação, junto com a flexão de tronco, melhorou a função ali, pensando na tensão dessa linha alba. Então, eles falam de que essa linha alba, ela aumentou a sua tensão e ela não... Peraí que eu vou lembrar o nome, gente, só um segundo. Ela não sofreu uma distorção. Então, a gente pode ter a distorção dela ou a tensão. Então, quando eu faço a ativação correta do transverso com a flexão de tronco, tudo bem. O problema eu estou gerando uma distorção dessa linha alba e fazendo esse movimento, jogando essas vísceras contra a parede abdominal e piorando, sem nenhuma gestão, sem nenhum equilíbrio. Isso, a longo prazo, sim, isso pode acarretar em prejuízos e até numa piora, no aumento dessa distância, diástase e distância. Eu tenho uma distância fisiológica, a que vai aí entre 1,5, 2,5, né? A literatura fala de 2,5, tem literatura que vai falar de 3, não existe um consenso absoluto, né? A gente tem outros pontos sobre isso. E que seria fisiológico. Acima disso seria patológico. E aí, acima disso, acima de 5 centímetros, seria cirúrgico. Né? E é muito doido a gente pensar nisso, porque hoje as pessoas pensam, como o profissional ele fica falando muito de fechar, a pessoa que sente uma distância, ela quer logo que o cirurgião feche para ela, porque ela acha que é fechado, e não é. E quais os problemas que uma cirurgia de diástase... Tem fibrose, tem um monte de coisa. Quais são os problemas que a cirurgia da diástase traz, que melhora um problema e piora outro, né? Sim, um problema ele só vai ser um problema dependendo da forma com que essa pessoa faz o manejo desse pós-operatório e desse pré-operatório também. Porque a cirurgia, ela se faz necessária em alguns casos. Por exemplo, eu tenho uma aluna que fez e a função dela é linda, mas o quê? A gente começou com a intervenção desde o primeiro momento. E ela trouxe essa consciência, ela leva para o treinamento e ela faz uma boa manutenção disso. Tem o abdômen, lindo. Quando eu solicito ativação de transverso, lindo. Antes da cirurgia, ela não conseguia. Assim como a gente tem estudo com uma profissional da Marinha, ela não conseguia fazer mais as flexões de tronco depois de uma gravidez gemelar. E na Marinha ela precisa. Ela precisa de uma quantidade, ela precisa fazer teste. Enfim, pro TAF dela lá. E aí, nem assim, é TAF que fala? É TAF? Não, eu não sei também. Enfim, pros exercícios que ela tem que fazer lá. E aí, depois que ela fez a cirurgia, ela não conseguia. Por mais que ela fez um processo de reabilitação de uma forma mais conservadora, ela não conseguia atingir o número de flexões. E ela continuava sentindo dor. Depois que ela fez a cirurgia, não, ela aumentou, não sei, tá? Posso estar errada, ela fazia uma média de 50 flexões de tronco e melhorou a resposta toda abdominal. Então, às vezes, a pessoa vai precisar disso. Só que é o manejo disso. Então, pensa aqui, eu tenho uma distância. Eu tenho um vídeo que é muito legal que o Makita mostrou numa aula da comunidade, que é uma aplicatura antes desse abdômen, antes de aplicar, e você vê a linha alba, o movimento que ela tem da respiração. Ela vem, ela volta. Na hora que aplica, fica tudo travado. Então, essa respiração, ela vai mudar de padrão, óbvio, porque a mecânica ela alterou. Então, se eu não intervenho nisso, eu vou ter prejuízos. Total. Então, essa pessoa ela vai ter... E ela tem uma ilusão muito grande, às vezes, de eu vou fechar, e aí eu vou ficar com a barriga retinha, eu vou ficar com a barriga chapada. E não é isso, porque quem faz essa função, mais uma vez, é o transverso. E por mais que você costurou, você precisa restabelecer a função de transverso, porque senão a estética... A estrutura. A estética ela vai continuar alterada. Olha, muito legal. A diástase é uma coisa hoje que cada vez mais pega, né? E eu vejo muitos homens com diástase, assim, principalmente que eles têm a barriga mais projetada. E é engraçado que, tipo, tem outra coisa que eu ia falar antes. Ainda bem que vai cortar. Muitas vezes a questão, por exemplo, do reto abdominal em relação à diástase não é o que fazer. Não é o problema não é o exercício, é como você está fazendo aquele exercício.
né? Exato. Tipo, você pode fazer ele prejudicando, você pode fazer ele te ajudando. Depende da forma como você está trabalhando internamente o corpo e acionando o que precisa. É esse o ponto. Quando o profissional ele consegue... Aí a gente vai num outro caminho. Você sabe avaliar uma parede abdominal? Você sabe entender se esse exercício é funcional ou não para essa pessoa? Vai muito além. Por quê? Às vezes o exercício é bom, mas a pessoa não tem função para fazer ele naquele momento. Então, às vezes, eu retrocedo para que eu consiga organizar esse corpo para ele receber aquela demanda. Mais uma vez, o merecimento, A né? estratégia. Então, esse corpo ele vai conseguir responder ao que você pedir para ele. Só que qual que é a estratégia que ele vai usar? É uma estratégia benéfica ou não? Vai gerar prejuízos ou não para ele? Então, é um longo caminho. Mais uma vez, eu saio da linha de reprodução e eu tenho que ir para a linha de raciocínio. Então, existe um raciocínio clínico, um raciocínio estratégico. Do porquê usar o quê, que horas, Exatamente. e quando, para quem. Exato. Muito bom. Mais alguma coisa? Não, só isso, acho. Queria muito agradecer a sua presença. Foi um bate-papo maravilhoso. Eu aprendi um monte, porque não é a minha especialidade, eu tenho um conhecimento superficial. Então, hoje, assim, foi tipo um mar de informações para mim. Gostei mais ainda, estou mais animada para fazer o curso ainda, que eu sei que vai ajudar muita coisa para mim. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço pela permissividade de falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do meu conhecimento. Espero somar, agregar, e é isso. Espero todos aí, também estou disponível para o que precisar, para treinar, para curso, enfim. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Obrigada.